noite. Poder sentar por um minuto. Acredito que todos estejam acompanhando aí nos telejornais o que tem acontecido em termos de fronteiras do Brasil com a Venezuela. Já há algum tempo o Brasil tem sido o local de acolher refugiados. Quando eu estava em São Paulo, trabalhava em São Paulo, trabalhamos no acolhimento de haitianos, sírios, e agora na região norte, um êxodo em massa de venezuelanos. Acredita-se que mais de 40 mil venezuelanos já cruzaram a fronteira aqui para o Brasil. E os telejornais têm mostrado um pouco da miséria que tem se tornado. Boa Vista é uma cidade pequena, e eu estive lá em maio, tive alguns dias lá em Boa Vista, e agora a gente está retornando para lá com uma equipe. Agora dia 4 de setembro, a gente está retornando para lá com uma equipe. Vai gente aqui de Teresina, gente de São Paulo, Campinas, tem uns amigos de Manaus também que vão participar, e o nosso foco vai ser o trabalho com as crianças. Então esses dias saiu até uma reportagem mostrando a situação das crianças pegando coisas no lixo para comer. A situação é caótica, você pode até ter opiniões a respeito, é justo, mas o fato é que elas estão lá, o problema está posto. Independente se a gente tem opinião boa ou ruim a respeito, o problema está posto, e nós precisamos fazer alguma coisa. Então tem uma grande coalizão trabalhando lá, tem várias igrejas trabalhando lá, e nós então vamos para lá trabalhar com a Jocum. A gente vai ficar um dia em Santa Helena, que é o lado venezuelano. Fiz um contato com o pastor venezuelano para sentir um pouco da realidade também do outro lado, e para isso a gente está se mobilizando. Esses dias a gente fez um bazar, e a gente já veio aqui umas 2, 3 vezes. A gente comprou umas trufas, e aí a gente está vendendo essas trufas para ajudar nas despesas de passagem e algumas outras coisas que nós estamos precisando até o dia 4. Então, se você foi ali fora, você viu ali a minha esposa vendendo umas trufas, ajude. É R$2,50 uma trufa, é bem menos do que você está acostumado a gastar para comer, mas nós trouxemos essas trufas porque nós ainda temos um grande desafio até chegarmos lá. Além disso, se Deus tocar no seu coração de alguma outra forma, nos procure. Lá a gente vai trabalhar nos acampamentos, tem vários acampamentos da ONU lá, e a gente vai alugar uns brinquedos, máquina de algodão doce. A gente vai fazer uma festa com as crianças, provavelmente em 3 locais lá em Boa Vista. De qualquer maneira, esteja orando por isso. É a maior crise humanitária que a América Latina já vivenciou. Não tem prazo, pelo visto há de piorar. Então o problema está posto. Eu vejo nas mídias sociais o pessoal colocando um monte de opinião, isso, aquilo, mas pouca gente se mobiliza na hora do socorro, da necessidade. Então, se Deus tocar no seu coração, fala: eu queria ir, compra uma passagem e vamos com a gente. Se você tem alguma outra maneira de nos ajudar, nos ajude. E se você quiser nos comprar as trufas aí, aquelas trufas especiais aí, típicas para um congresso de jovens, né? Você está aí o dia todo olhando aquela irmã sentada do seu lado, está a fim de presentear, fala: olha aqui, né? Hoje ouvimos bastante sobre namoro aqui, essas coisas. Então, presenteie aí, faça aquela média, né? Deus há de abençoar, irmão. Deus é poderoso. Você vê minha esposa, você me vê, você fala: realmente, o Saulo tem propriedade para falar que Deus é poderoso. Então, nos ajude. Eu queria te convidar a ficar de pé para a gente orar nesse momento por essa situação. Eu sei que talvez tenham muitas pessoas. Você imagina que no meio de tanta gente é complicado você ter 40 mil pessoas hoje morando numa cidade que antes tinha 300 mil habitantes. Mas os mais afetados sempre com tudo isso são as crianças. Elas não pediram nada disso, elas não têm culpa de nada. Elas ficam lá perambulando pela rua, elas não conseguem vagas nas escolas. Então é um motivo para nós orarmos por isso. Senhor Jesus, nós queremos juntos aqui, Senhor, suplicar por essa situação dos imigrantes venezuelanos, Pai. Nós sabemos que o país está quebrado por responsabilidade deles mesmos, de má gestão, de mau governo, Senhor, mas aquelas crianças não têm culpa disso, Senhor, e elas precisam de ajuda, precisam de apoio, Senhor. Então, Pai, nós queremos nesse momento interceder, Senhor, para que mais pessoas se mobilizem
a auxiliá-las, Pai, porque o Teu socorro, Senhor, vem através da Tua igreja, sempre foi assim e sempre será. O Senhor levanta pessoas, igrejas em vários lugares do mundo para socorrer os mais necessitados, e agora o Senhor está levantando também, Senhor. Então, Senhor, coloca no nosso coração aqui a oração por isso, Senhor, a necessidade de orar, de clamar para que o Senhor, o Deus da seara, envie trabalhadores para auxiliar nessa situação tão crítica, Senhor, e sem precedentes, em nome do Senhor Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela possibilidade de estarmos aqui, pelas pessoas daqui que já têm nos apoiado, que o Senhor continue abençoando e expandindo a veia missionária dessa igreja, Senhor, em nome do Senhor Jesus que nós te agradecemos, amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vocês podem se assentar. Estamos literalmente na reta final e temos ainda uma palavra. Então, quero agradecer aí a todos que estão desde o início. Temos pessoas também, muitas pessoas assistindo no Facebook. Estou recebendo as mensagens aqui, pessoas de vários lugares do Brasil. E nós teremos alegria agora, como preletor, ele já passou aqui vários momentos do dia, participando aqui das conversas, e agora teremos esse momento, que brincadeiras à parte, tem gerado desde que começamos a anunciar, uma certa expectativa, né? Uma outra piadinha, um outro desentendimento, mas independente de tudo, também precisamos refletir sobre o nosso papel como crentes, como servos de Deus, e as questões políticas que envolvem o nosso dia a dia. Então convido você a fechar os seus olhos, nós vamos orar, e o Saulo estará assim com a palavra. Pai, a Ti toda a honra e toda a glória. É tão bom estar na Tua casa, participar de momentos como esse que tivemos agora, cantando, adorando o Teu santo nome, e a nossa oração é que o Senhor continue a falar, como tem feito todo este congresso, num tema tão espinhoso, que independente de nossas convicções internas, possamos entender a Tua palavra, e que o Senhor assim nos mostre e nos ajude a refletir sobre o que o Senhor realmente deseja como posturas de servo de Deus. Então, fala aos nossos corações, assim nós oramos, no nome precioso de Jesus, amém, amém. Olá, novamente. Tentar abrir a água aqui, já vou tomar uma água. Complicado, né, irmãos? Trabalhar um tema como esse. Aliás, os temas aqui que a gente tem trabalhado. Eu estava, na hora de um dos intervalos, eu estava conversando com o Jorge, de manhã ali fora, e a gente estava conversando sobre a capacidade que nós temos de rotular e de sermos rotulados, né? Então a gente estava conversando aqui sobre sexualidade de manhã, e aí eu estava perguntando para ele: você não sofre com as rotulações? Aí ele falou: sempre. Pelo fato de eu trabalhar a sexualidade, na maioria das vezes as pessoas pensam assim: ah, mas ele deve ter algum problema nessa área, ele deve, né, ter alguma coisa para trabalhar com isso, não sei o que e tal. Então eu falei: eu corro esse risco para tratar sobre política, porque na maioria das vezes as pessoas vão me apontar para algum dos dois lados da polarização que nós vivemos. Eu aprendi uma coisa lendo Chesterton, que é: quando as pessoas me acharem muito liberal, eu serei conservador, e quando as pessoas me acharem muito conservador, eu serei liberal. Até o microfone já deu uma... Mas é um ponto que nós precisamos entender, e a minha perspectiva aqui com você não é avaliar em quem você vai votar, quem você vai deixar de votar, não é quem é de Deus, quem não é, quem é do diabo, quem é de Deus, essas coisas. Não é nada disso. É trazer uma reflexão acerca de alguns textos bíblicos, um pouco da história da organização social bíblica também. Então, para isso eu trabalho há muito tempo com movimentos sociais, com projetos sociais, e mesmo estando numa igreja de classe média alta em São Paulo, a gente trabalhava muito com pessoas em situação de rua, com todos os outros tipos de causas que você puder imaginar.
E aí de lá eu fui estudar ciências sociais, porque acreditava que a minha vocação fosse trabalhar esse tema. Então estudei por 2 anos, era antropologia, ciência política e sociologia, mas eu sempre me identifiquei mais com o viés da ciência política. Depois de 2 anos, eu fui para a Índia e escrevi algumas coisas que nós chamávamos de etnografia, que eram relatos de comparações sociais, e foi um tempo legal. Quando eu retornei, precisei vir para Teresina. Aqui não tinha nenhuma faculdade privada que tivesse o meu curso, e aí eu esperei e consegui entrar na Universidade Federal novamente em Ciências Sociais, e foi um tempo muito legal, muito bom, e fomos vítimas de uma das maiores greves da história da Universidade Federal. Ficamos acho que 6 meses em greve no período que eu estudava lá, mas foi um tempo muito legal. Depois eu retornei para São Paulo, nos casamos, e agora estamos aqui novamente em Teresina, e agora eu estou começando a estudar relações internacionais. Entendi que nesse momento seria melhor dar uma mudança de áreas, porque eu já tinha batido muito em alguns teóricos tanto da antropologia, que era uma área que eu gostava, quanto da ciência política. Então muito daquilo que nós vamos conversar aqui vem de uma vivência, vem de alguma referência, vem de experiências com Deus nesse campo. Não tenho medo de trabalhar nesse campo. Fui assessor de um deputado em São Paulo, ele era o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Foi um tempo muito legal. Pude me deparar com diversas situações, desde violência infantil, violência policial e outros pontos que nós trabalhamos em São Paulo. E então eu não tenho medo de tratar sobre esse assunto, mas claro, com o temor de tentar ser o mais bíblico possível, ou de me aproximar o mais biblicamente possível, apesar das nossas ideias e das nossas impressões políticas. Nós estamos nesse tempo em que todo mundo tem uma impressão. Se antes nós não tínhamos impressão política nenhuma, hoje todos nós temos uma. Aliás, nós temos diversos candidatos. Se ainda assim errarmos, pode parar. Porque fazia muito tempo, desde a redemocratização, que nós não tínhamos tantos candidatos à presidência como nós temos hoje. São muitos candidatos, são muitos partidos, são muitas ideias, né? Você pôde contemplar já alguns debates. Quem assistiu os debates? Levanta a mão aí. Bastante gente. Quer dizer, menos do que eu esperava, mas ainda um conteúdo bom. Então, eu queria começar a ler um texto com você, de Gênesis, capítulo 4. Aquilo que nós chamamos de política, a política é a arte de conviver na polis, no grupo, numa sociedade. Então você é político gostando ou não gostando. Tem um autor até que o irmão ali estava com o livro, o Wayne Grudem, ele separa política, governo e cristianismo. Então política é uma coisa, governo é outra coisa e cristianismo é outra coisa. São coisas distintas. Então todos nós estamos de alguma maneira envolvidos na política, porque desde uma bala que você compra, um bombom, a um carro, você está colaborando com o Estado, você está pagando o Estado para ele te beneficiar. Então você vai lá e paga o Estado. Essa ideia de serviço público, que é isso aí não existe. Na verdade, você está contratando alguém. Então, quando você assiste um debate, pense que você está contratando alguém, porque você vai pagar o salário dele, para ele te retribuir isso em serviços. Você está pagando alguém, ninguém está ali de graça, ninguém está o bem do povo, o povo, eu quero fazer tudo pelo bem do povo. Não, estão ganhando algo. Mesmo aqueles que abrem mão do seu salário estão ganhando muito. Estão ganhando muito. De várias formas também eles ganham.
essa polis na Bíblia, ela começa onde? Ela começa aqui em Gênesis. E o primeiro fundador dessa cidade, o fundador da primeira cidade bíblica foi Caim. Então vamos ler o relato bíblico aí de Gênesis capítulo 4. Gênesis 4, 16. Cadê? Gênesis 4,16. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, que engravidou e deu à luz a Enoque. Então Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de Enoque, que é o nome de seu filho. Enoque teve um filho chamado Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, Metusael gerou Lameque. E aí Lameque, você pode se lembrar da palavra do Ramon no domingo, quando ele falou sobre aqui as questões de Lameque, até o nascimento de Sete, de Enos e tal. Mas o que acontece? A primeira cidade, no relato bíblico, ela é uma oposição ao jardim. Nós estávamos no jardim, nós estávamos desfrutando do Éden, até que a desobediência nos retirou daquele ambiente, nós fomos expulsos daquele ambiente. E expulsos daquele ambiente, nós começamos a ter muitos conflitos. O primeiro conflito acontece entre dois irmãos. Às vezes nós achamos que só existe conflito em grandes multidões, mas dois irmãos já deu treta. Pouca gente na terra, meu irmão, e deu treta. Imagina você que a terra era pouquíssima gente, e deu pau. Um matou o outro. Caim mata seu irmão, e aí fugindo, Deus fala para ele: olha, então você vai ter que fugir, você vai ter que ser aí, você vai ficar marcado e vai rodar a terra. Ao rodar, ele para em um lugar e fala assim: beleza, aqui vai ser o meu lugar, e aqui eu vou construir uma cidade com o nome do meu filho. De Caim até os tempos de hoje, toda cidade é um problema. Os relatos bíblicos das cidades, até o dilúvio, é porque o dilúvio já é o exagerado da ira de Deus, porque as cidades elas se tornam corrompidas, problemas seríssimos, porque elas são fundadas em uma desobediência a Deus, porque tudo aquilo que o homem fez após a queda é oposição a Deus. Precisamos entender que a queda não é só uma coisa que você levanta a mão, chora na hora da música e está resolvido sua questão. A queda derrubou todas as coisas, e nenhum sistema humano é capaz de representar a graça divina. Nenhum sistema humano é capaz de chegar até Deus, nenhuma torre, nenhum nome de partido, nenhum nome, nada, nenhuma organização humana é capaz de retomar essa aliança, porque essa aliança foi perdida, e de lá para cá, todas as construções do homem, nesse sistema de cidade, é corrompido. É corrompido. Toda a construção humana, ela é corrompida. Então não existe um partido que foi feito para glorificar a Deus. Nem aqueles que têm nomes pseudamente cristãos, que é uma organização humana. Mas Deus não tinha em vista apenas a cidade, que era uma oposição a Ele. Então, depois de toda essa confusão, Gênesis capítulo 11, você vai ter a construção da torre, antes você tem lá o dilúvio, porque as cidades eram más, os homens eram maus, perversos, líderes, aqui você vê na genealogia, Lameque e tantos outros, eram cruéis. Você vai ter lá Tubal-Caim, que é o cara que cria os primeiros artefatos de ferro. Os homens eram cruéis, aí Deus então fala assim: eu não quero uma cidade, eu quero na verdade levantar uma nação. Eu não tenho para mim uma cidade, eu quero levantar uma nação. Então ele vai lá e convida um homem chamado Abraão, no relato de Gênesis 12. E ele fala para Abraão: Abraão, você vai sair aí da sua parentela,
e você vai para uma terra que eu vou te mostrar, porque eu vou fazer de você uma nação. Eu vou fazer de você uma nação, não mais uma cidade. Uma nação. E uma nação, então, ela começa a se organizar por tribos. Abraão tem um filho, o filho de Abraão tem outros filhos, até chegar em Jacó, que arrebenta mesmo e faz 12. Essas 12 tribos era considerada a nação de Israel. A nação de Israel era tribal, patriarcal, ou seja, quem tem a ordem sobre essa nação é o veterano. Enquanto Abraão estava vivo era Abraão, enquanto Isaac estava vivo era Isaac, e enquanto Jacó estava vivo era Jacó. O problema é que enquanto Jacó era o líder dali dos seus 12 filhos, dá uma grande seca, e eles precisam ir para uma nação que é grande, porque quando Deus chama para ser uma nação, o Egito já era uma nação. O Egito já era uma nação que aceita os refugiados flagelados de Israel, porque eles estão na seca, eles não têm mais o que comer, e eles precisam ser aceitos pelo Egito. E quem era o Egito? A maior nação da época, e era africana. Aliás, existem relatos de uma outra grande nação na Etiópia, de uma outra grande nação na região de Angola. A África nem sempre foi a miséria que nós vemos hoje. Mas a organização do Egito era uma organização interessante, porque o modelo egípcio era o modelo da pirâmide, que até hoje tem, né? A pirâmide de Maslow explica a sociedade pelo desenho de uma pirâmide. Então você tinha uma dinastia, apenas uma família governava o Egito, e era teocrática, ou seja, o imperador é o rei. As tribos não tinham essa relação, porque Abraão não era divino, Isaac não era divino, Jacó, sendo Israel também, não era Deus. Mas quando eles chegam no Egito, Faraó é Deus. E a pirâmide não era só um sarcófago, a pirâmide era um desenho social, onde na sociedade egípcia era faraó, sacerdotes, nobres, escribas, guerreiros, mercadores e artesãos, camponeses e por último os escravos. E sabe onde que o povo hebreu foi parar? Entre os últimos, os escravos. É muito parecido com a estrutura de governo da Índia. A Índia é uma sociedade milenar que é organizada por um sistema parecido, o sistema de castas. Eles têm o desenho de um deus que se chama Brahman, não é a cerveja, é o deus deles lá, Brahman, aonde a cabeça são os Brahmanes, são quem governa, quem tem poder, eles são sempre os homens fortes, os intelectuais, as pessoas que têm poder e influência sobre o país. Depois tem os Kshatriyas, que são considerados os braços do deus Brahman. Esses Kshatriyas, na verdade, eles são os militares, são os guerreiros, são o exército. Tem os Vaishyas, que são considerados as pernas, que são os agricultores, os camponeses. Tem os Sudras, que são considerados o pé desse deus. Os Sudras já são aqueles de trabalho mais fugiu a palavra agora, mas trabalho desumano, já são coisas que o povo não quer fazer, são apenas os pés. E tem os párias, que são os Dalits, que são a poeira do pó de Brahman. Então os Dalits, eles estão por todo o país, mas eles não têm participação na sociedade, e por mais que fale que esse regime já foi esquecido, na verdade ele ainda vigora no entendimento coletivo indiano. Então Israel, que era uma tribo, vai para uma nação, e chega lá, tem toda uma organização, que eles são os últimos dessa organização. Eles são os escravos, eles são aqueles que fabricavam tijolos. Eles fabricavam tijolos para o faraó e para as grandes construções do egípcio. Mas Deus, tendo em vista ainda a grande nação que ele havia profetizado, que ele havia falado, ele levanta Moisés para retirar o povo dali. Então esses escravos são libertos, e esses escravos ficam no deserto um bom tempo, e eles não sabem mais viver como livres.
Eles não sabem mais viver como sociedade, porque eles eram escravos, e escravo não tem vontade nenhuma, escravo apenas obedece o seu senhor. E aí então Deus vai e levanta Moisés para trazer leis sobre esse povo. Moisés então vai lá para o monte, recebe as tábuas, traz a lei. Quando ele traz a lei, o povo já fez bezerro, o povo já queria destituir Moisés, o povo estava uma loucura. Desde que eu entendo a história, o povo é povo sempre. O povo é povo sempre. Então Deus trouxe as leis que participavam, que tinham leis sanitárias. Então às vezes você vai ler lá, você vai ler Levítico, você vai ler Números, você vai ler toda a Torá, e aí você vai ver lá leis sanitárias que diziam de defecar fora do arraial. A mulher, em seu período menstrual, não era considerada pura, então ela tinha que ficar também fora do arraial. Leis sanitárias para um povo que era escravo. Tinham as leis de convívios sociais, tinham as leis da terra. O povo de Israel não tinha propriedade da terra. O Senhor falou assim: ó, a terra é minha, você vai usar ela, mas se alguém ficar te devendo, depois de alguns anos você vai perdoar a dívida dessa pessoa para ela recomeçar. Era o considerado jubileu, o perdão das dívidas, porque o SPC já existia em Israel. E aí de tempos em tempos caducava a dívida do povo. Beleza, zera, vai se endividar de novo, meu filho. Só que o povo não conseguia compreender a lei, então Deus pega e levanta juízes. Deus levanta juízes. Olha, vocês não estão compreendendo a lei, porque a lei necessita de interpretação. Então o povo não entendia, Deus levanta sobre eles juízes. Juízes que interpretavam a lei, recebiam ali o povo e interpretavam a lei de Deus. Pois bem, esses juízes não tinham papéis divinos, porque essa figura na organização hebraica era do sacerdote. Então você tinha o juiz e você tinha o sacerdote. Então o juiz não tinha responsabilidade de levar isso a Deus. O juiz tinha a responsabilidade de julgar a lei. O sacerdote oferecia os sacrifícios do povo a Deus. O único que faz uma junção dessas funções, já é no final, é Samuel, que é juiz e que é sacerdote. E aí o período de Samuel é o período que vai então introduzir a monarquia entre o povo de Israel. Porque eles não, também o povo é povo desde sempre, não estavam felizes com juízes. Eles não estavam felizes sem juízes, colocou juízes, eles falaram, quer saber, também não estamos felizes com esse povo. Então não dá certo esse povo. Aí Deus pega e fala assim, tudo bem, então o que vocês querem? Não, todo mundo tem rei. Todo mundo naquela época eram poucas nações. Então vamos levantar um rei. Tá bom, vamos lá. O povo escolheu Saul, Deus escolheu Davi, e então começa um período monárquico, não só para Israel, mas é um período da monarquia em geral, que vai acompanhando a humanidade até tempos recentes, até o século XVIII. Aliás, até hoje você tem o casamento real, é um evento, né? O pessoal acordou cedo para assistir o casamento real, cobertura da Globo, aquela coisa toda. Mas o engraçado é que a instituição do rei em Israel não é o suficiente para resolver o problema do povo. Então, já em Israel existiam os três poderes. Você tinha o rei, mas você tinha o sacerdote e você tinha o profeta. Você tinha o rei, mas você tinha o sacerdote e você tinha o profeta. Isso era o que diferenciava Israel de qualquer nação do mundo. Porque nas outras nações o rei era Deus. O rei tinha atribuições divinas, em Israel não. Em Israel tinha o rei, mas esse rei podia se submeter ao profeta, que podia se submeter ao sacerdote, que podia se submeter ao rei, e essa tríplice aí, nós já chamamos de três poderes, que depois a gente vai ter numa organização mais moderna. Então quando Davi está no ápice da sua loucura, no ápice da sua decadência moral, quem é que chama a atenção do rei? Profeta.
O profeta era o ministério público de Israel, né? O profeta chamou: Davi, vem cá, você está perdendo o seu governo, você está enlouquecendo, Davi, você precisa se converter. Quando Saul fica angustiado e vai apresentar sacrifícios, o que ele recebe como isso? Uma punição, porque ele não era sacerdote. Então Israel era muito resolvido com isso, porque nenhum desses aqui se dizia a voz divina sobre o povo, e nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque em nenhum momento no relato bíblico Deus se tornou esse homem. Em nenhum momento no relato bíblico existe o salvador da pátria, existe aquele que veio solucionar os problemas de todo mundo. Até mesmo aqui, no período mais remoto, Israel já era moderno, já estava à frente da maioria das nações da sua época, porque aqui o rei se submetia ao profeta, e se submetiam ao sacerdote, e o sacerdote se submetia ao rei. Eram 3 poderes, distintos em si, mas 3 poderes. A monarquia, ela vai ter força no mundo inteiro, e apoiada pela igreja. Então você tinha nas fotos, principalmente na Europa, as grandes monarquias, você tinha a foto do rei, e sob o rei você tinha a autoridade papal, você tinha um papa. Era comum ter aquelas fotos do rei assentado, e à direita do rei estava um papa. A autoridade clerical ela dava ali a chancela para aquele reinado. Tem muita história aí, tem muita corrupção, mas tem uma vertente do iluminismo que nós pouco conhecemos, e aliás não entendemos muito bem, que traz uma vantagem, mas que depois nos dá uma desvantagem, como toda vertente, como toda ideologia, que é chamada de liberalismo. O liberalismo é o pensamento do iluminismo que faz com que o homem não esteja submisso a qualquer autoridade. O homem pode ser senhor de si. Então, porque se você estivesse num reinado, aliás, quando teve um plebiscito da democracia no Brasil, estava lá, podia escolher monarquia. Você tinha parlamentarismo, você tinha presidencialismo e você tinha monarquia, você podia escolher. Se nós estivéssemos num reinado, nada do que você tem seria seu, seria do rei ou da rainha. Você tem posse, você não tem propriedade, porque tudo é do rei. Qualquer monarquia do mundo ainda é assim, mesmo a monarquia britânica, ela funciona desse jeito. A Austrália é assim, e outros países que são colonizados pela coroa britânica, eles são dessa forma. Então o liberalismo, ele vem para falar assim, espera aí, não, nós podemos pensar diferente. O homem pode ter autoridade sobre si, o homem pode escolher os seus representantes. A ideia da república já era antiga na Grécia, já tinha passado por Roma, gerado o imperador Júlio César e tantos outros imperadores, e era uma ideia ainda que não se achava viável, mas o liberalismo trazendo essa ideia de que o homem pode ser senhor de si, a França então começa a debater sobre essa possibilidade, ali já por volta de 1700 e alguma coisa, e aliás a expressão esquerda e direita vem dessa época, não tem a ver com a Bíblia, como o Josué brincou aqui hoje. Esquerda e direita é porque quando isso começa a ser debatido na Câmara Francesa, à direita sentava-se os monarcas, os fazendeiros, e à esquerda sentava-se aqueles que, influenciados pelo liberalismo, acreditavam que o povo poderia ter voto. Então daí vem-se a expressão direita e esquerda. Ficava à direita do representante da monarquia ficavam os monarcas, e à esquerda ficavam os liberais que acreditavam no voto popular. Então não tem uma relação bíblica aí, pode ficar tranquilo, não tem.
Pode ter outras questões, mas fundamento bíblico para isso não é. Mas esses dois pensamentos vão polarizar o mundo até hoje. Esses dois pensamentos vão polarizar o mundo até o tempo em que nós vivemos. Ou se é liberal, ou se é socialista. Socialista é aquele que acredita que o Estado tem o poder de legislar sobre a maioria das questões do indivíduo. Então, quem tem autoridade para legislar sobre quem é minoria, quem é maioria, para legislar sobre quem tem mais e quem tem menos, é o Estado. No liberalismo, cada um é senhor de si. Então, se você ganha dinheiro, o problema é seu. Se você quer ter uma arma, é problema seu. Se você quer passar e fazer o que você quiser fazer, montar um conglomerado de empresas, monopolizar ou latifundiar, isso é uma questão sua. No liberalismo, o Estado não tem interferência ou gerência sobre qualquer atividade da polis. O único papel do Estado nesse sentido é arrecadar e devolver. Arrecada menos porque o poder estatal diminui, então ele arrecada menos, em consequência ele diminui o que ele oferece. Então, se você for nos Estados Unidos, lá não existe sistema único de saúde. Lá você teria que pagar você paga por qualquer atividade médica que você precisar. Lá a hipoteca são juros altíssimos, então você acaba ficando preso ao Estado, mas você está tranquilo porque você está pagando por uma casa enorme. Na vertente socialista, o Estado tem gerência. O Estado tem gerência até por aquilo que você acredita. Então, quando a Rússia, depois dos czares, aderiu ao pensamento socialista marxista, eles então interferiam na crença, porque eles acreditavam que quem tinha uma fé era fraco. Então, não poderia existir fé nesse pensamento, embora vários e vários teóricos cristãos surjam nas duas frentes, tanto na liberal quanto na socialista. Esse pensamento nos polariza até hoje. O problema é que se tivéssemos apenas dois partidos, como acontece nos Estados Unidos, que você tem republicanos e democratas, e esses ideais são mais construídos e mais definidos, seria um pouco mais fácil do que você ter 37 partidos. E ainda tem um que não tem registro claro, como é o caso do Partido Novo. Não é que não tem registro, ele não tem bancada. Então você tem diversos candidatos com diversas frentes. O que eles apoiam? Nós não sabemos. A quem eles se aliam? Nós não sabemos. Historicamente, a social-democracia, no caso do PSDB, historicamente, quando esse movimento começa na Europa, especialmente na Alemanha, ela é uma oposição a um regime de direita. Então ela historicamente era esquerda, e quando ela começa no Brasil também, só que hoje ela foi mais à direita e agora se considera o centro. Nós temos uma definição liberal, que é o partido do Bolsonaro, PSL, Partido Social Liberal. Esse se posiciona mais claramente à direita. E nós temos o PT e tantos outros partidos menores que se consideram à esquerda. Em quem nós precisamos votar? Oi, Deus está de que lado? Deus está do lado de quem? Nós precisamos entender como funciona esse sistema, porque de fato Deus não está de nenhum dos lados aí. A Bíblia fala do nosso papel de nos submeter e orar pelas autoridades. Não só com essa autoridade, é a que eu escolhi. O nosso problema como democracia jovem, infantil, é que numa democracia infantil, nós fazemos como nós fazíamos quando jogávamos bola na rua. Quando nós íamos para a rua jogar bola, levávamos a nossa bola e o time não nos escolhia. Aí o que você fazia? Eu pego a minha bola e vou para a minha casa. Minha mãe está me chamando. Era terrível você chegar com a bola e o pessoal falar assim: você é o próximo. Ou como diz aqui no Teresina, é pareia. Você é pareia. Fala, rapaz, não, a bola é minha. Numa democracia jovem como a nossa, é isso que acontece.
Não, quem ganhou eu não votei, não quero mais saber não. Não fui eu que votei nesse aí. Não ganhou quem eu queria. Então vou para minha casa. Então não vou votar mais. Então não vou brincar mais. Não vou mais pagar meu imposto. Aliás, seria uma beleza, né? Um monte de gente falar assim, vamos parar de pagar imposto, seria? Muita gente já não paga, mas teria mais problema. Numa democracia jovem e infantil como a nossa, nós não sabemos jogar. Numa democracia madura, é a vontade da maioria que tem poder sobre a sociedade. Então, se a maioria escolheu, eu preciso me submeter à maioria. E a recomendação de Deus era que isso acontecendo, ore por essas autoridades. Nós chegamos a um caos no Brasil, onde nós só oramos por uma autoridade que nós achamos mais legítima. E essa legitimidade, ela depende de um ponto de vista de quem opta por algum desses lados. Então Deus não está de nenhum desses lados. Aliás, virou moda para os candidatos agora falar sobre Deus. Então todos ali estão falando, se Deus quiser, Deus vai nos ajudar, tal. Olha, com a força de Deus, vamos em frente, vamos adiante, vamos ganhar com a força de Deus, é isso aí, para Deus e tal. Eu fico imaginando Deus olhando, falando, rapaz... Porque nós precisamos entender um componente nesse jogo democrático, que é um texto que eu queria ler com vocês em 1 Colossenses 1, versículo 27. 1 Colossenses? Acho que é só Colossenses, né? Colossenses 1, 27. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, gentios. O segredo é esse: Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Então, quando eu vou votar em quem disser que vai fazer algo para Cristo, beleza, o problema é que isso não vai resolver. O que vai resolver é quando nós entendemos que essa esperança só pode vir a partir de Cristo em nós. Então eu sou um agente majoritário desse processo. Não é o candidato X, Y ou Z que vai resolver a nação do dia para a noite. Não é o candidato X, Y ou Z que colocou a nação onde ela está. Fomos nós. E nós precisamos entender isso com clareza. Porque em nenhum lugar do mundo você tem um povo honesto e um político corrupto. Ou um povo corrupto para um político honesto. Em todas as nações do mundo esse sistema é simbiótico. É um povo malandro com um político malandro, ou um povo sábio com um político sábio. Então, o que nos diferencia dos demais é que nós temos essa condição de Cristo em nós apresentarmos esperança e não sermos inundados pelas marés que vêm por aí. Eu sei que talvez você queria que eu subisse aqui e falasse em quem você deveria votar. Pelo amor de Deus. Não tenho a mínima condição e nem sou louco de fazer isso. Muito menos falar em quem eu votarei. Muito menos isso. Agora, eu acredito que Cristo em nós, e não no outro. Nós não podemos depositar essa esperança, porque a mesma medida disso é a mesma medida do tombo. E o engraçado é que, vendo os debates, eu vejo que todos os políticos, eles se apresentam como a esperança do povo. Eu sou a sua esperança. Me abrace, eu sou a sua esperança. A minha não. Agora pense, desses qual deles você contrataria para te prestar um serviço? Qual desses
você contrataria para que prestasse para você um serviço? Porque a política ela não foi feita para ser espiritualizada, embora ela precise de homens de Deus lá. Mas a política nós precisamos entendê-la como política. Assim como na sua empresa, você não ora para saber se você vai contratar o funcionário. Ou quando você está procurando um emprego, você não chega na entrevista e fala assim: eu queria orar aqui para saber se esse aqui é o emprego que eu vou entrar. Eu posso fazer uma oração? Obrigado. Senhor, abençoa essa pessoa aqui, que ela pague o salário que eu quero, em nome de Jesus, amém. Nós nos submetemos a essas regras, que são regras sociais. Quando você vai para a universidade, você não fecha seus olhos e ora: Senhor, me mostra o curso, medicina, aleluia, agora me ajuda a passar, amém, obrigado, agora paga o material que é caro. Você se submete a isso. A política nós precisamos discernir dessa maneira, é um serviço. A política não é a igreja. Aliás, quando o pastor se candidata, eu fico preocupado, porque lugar de pastor é na igreja. Ele pode se candidatar como fulano, agora o pastor é uma função eclesiástica. Pastor é uma função eclesiástica. Isso precisava isso precisa ser claro na nossa consciência. Isso precisa ser claro na nossa cabeça. As ideologias estão aí. Não tem ideologia para tanto partido, entenda isso. É mais partido do que ideologia que a gente tem no Brasil. E os partidos, eles vão se atropelando. Daqui a pouco, os mais opostos se unem. Você fala: rapaz, né, aqui mesmo no Piauí, o PT está com o PMDB. Rapaz, esses dias era outro problema. Então entenda que o jogo do bastidor, meu irmão, é esse jogo aí, da camaradagem. A gente está se matando igual um time de futebol. Eu estava em São Paulo no ano de 99, quando teve aquela épica final do Campeonato Paulista, de Corinthians e Palmeiras. E aí o Edilson inventou de fazer aquelas embaixadinhas, e veio o Paulo Nunes, louco, dando chute, gente caindo no túnel, aquela loucura, e daqui a pouco começou pau fora do estádio, todo mundo se matando. E aí depois de um tempo eu vi uma entrevista do Paulo Nunes falando assim: naquele mesmo dia eu encontrei o Edilson, a gente tomou uma cerveja e brincou um com o outro. Como, rapaz, que coisa, hein? E o povo estava se matando nas ruas, o povo estava se odiando, perdendo a amizade. Não perca seus amigos por política, meu irmão. Não perca. Não perca, não crie casos na sua família por política, não vale a pena. Seja criterioso com isso. Sabe quando eu fiquei mais tranquilo? Quando eu parei de discutir, principalmente no Facebook. Meu irmão, deixa rolar. Pá! Vem o pessoal na sala: você é de direita, você é de esquerda, você é não sei quem. Deixa rolar, meu irmão, porque o que eu estou fazendo é colocando em Cristo a esperança e analisando criteriosamente quem merece o meu voto, porque eu vou contratá-lo. Eu tenho o poder de contratá-lo. Você tem o poder de contratar o presidente da república, o governador do seu estado. Você tem esse poder, essa ferramenta é sua. Quem você vai contratar? Deus te dá esse poder porque Ele está em você. Deus não está na estrutura. Deus não está na estrutura. Nenhuma estrutura social glorifica a Deus. Nenhuma estrutura social, nenhum movimento social, nada disso é capaz de glorificar a Deus, a não ser você. Nenhum partido glorifica a Deus, você glorifica a Deus. Então não tem essa espiritualidade nesse meio. Esse meio são critérios que Cristo habitando em nós nos ajude a escolher. E independente de quem seja, o nosso papel é orar e abençoá-los. Porque cidade é problema desde que eu conheço biblicamente ou os outros relatos históricos. O Santo Agostinho, ele escreveu um livro que ficou famoso, porque no auge dos problemas sociais,
O povo achava que por a cidade ser tão ruim, ela afastava o povo de Deus. Aí sabe o que eles fizeram? Começaram a construir monastérios bem distantes da cidade, para que as pessoas que fossem para lá não se contaminassem com a cidade. E aí Agostinho escreve o clássico Cidade de Deus, onde ele coloca uma hipotética cidade de Deus, com os valores de Deus, com o que de melhor havia em Deus, e a cidade dos homens, que era esse caos, que era essa podridão que nós vemos. Essas duas cidades, elas se conflitavam o tempo inteiro. Não existia possibilidade de diálogo entre essas duas cidades. Então, por isso, as pessoas se recusavam à cidade. Eles iam para os montes, eles construíam monastérios, eles ficavam reclusos, eles não encostavam em nada da cidade. E sabe o que isso gerou? Nada. A cidade continuou ruim do mesmo jeito. Continuou o problema que a gente vivencia do mesmo jeito. Eu visitei agora no interior de São Paulo um monastério. Aí tem um monte de gente lá, que fica lá, lendo o dia inteiro. Lendo o dia inteiro. Aí tem o serviço monástico, eles entram, cantam os cantos gregorianos, terminam, leem e vão para o quarto ler. O que isso acrescenta em termos de cidade? Nada. Pode estar sendo uma fuga para ele. Mas Deus nos colocou nesse mundo para salgarmos esse mundo. Nós fomos escolhidos para isso, ser sal e ser luz. Ser sal e ser luz. Então o nosso lugar é onde nós estamos na cidade. Ela caiu, ela está podre, ela é péssima. Os gestores são péssimos, mas Cristo em mim me dá esperança de batalhar para que essas coisas melhorem. Elas não vão ser resolvidas, elas podem ser melhoradas, e isso passa pela responsabilidade do voto. Aqui no interior é mais difícil falar sobre isso, sabe por quê? Porque a gente tem a prática da compra de votos. Uma carrada de areia, uma telha. Aliás, eu estava vendo uma estatística, 73% da Câmara dos Deputados Federais vai ser reeleita. 73%. É muita coisa, meu irmão. É muita coisa. É muita coisa para pessoas que estavam falando que iam lavar o Brasil, e está todo mundo desesperado, porque se esse pessoal perder mandato, eles podem ser presos, porque eles perdem foro privilegiado. Então está todo mundo desesperado aí, pingando dinheiro, pingando trabalho, pingando serviço. Que Deus nos dê o discernimento e a sabedoria de entender em quem votar. Pesquise, meu irmão, deputado federal, pelo amor de Deus. O Tiririca, tempo atrás, profetizou, né? Pior que tá, não fica. Ficou, meu irmão. Ficou. Gasolina tá aí absurdo, dólar tá caro. Não que eu mexa com dólar, mas é só a termos de pesquisa. Pense em quem você vai votar para deputado federal, por favor. Pense em quem você vai votar para deputado estadual. Pesquise, meu irmão. O Google está aí hoje. Hoje tem ferramentas que te auxiliam nisso. Qual é a proposta? Qual é o plano? Não fique afirmando o plano sem ter lido. Ah, o plano é bom. Qual o plano? O plano. Que plano? O plano dele, rapaz, é bom. Tá, qual é o plano? É esse aí mesmo, esse aí que ele falou. Qual que ele falou? Aquele, rapaz, aquele lá, ele já falou, já está dito. O que pode ser feito? Pesquisa. E aí eu tenho certeza que a partir dessa coerência, a gente consegue melhorar um pouco esse mundo caído, essa cidade caída. Eu queria fazer uma oração com você, se você me permitisse, te convidar a ficar de pé. Espero que você não saia daqui frustrado, porque você queria um debate para a gente quebrar o pau. Ou porque você esperava que eu ia chegar aqui falando que
os militares acabaram com o Brasil, e que os comunistas acabaram com o que ficou, essas coisas. Eu não discuto mais essas coisas, desculpa. Hoje eu tento gastar mais tempo tentando entender e discernir. Discernir o tempo que eu vivo, discernir o tempo em que eu estou, o lugar em que eu estou. Hoje eu estou no Piauí. Então, eu tenho pensado como o Piauí. Assisto o debate do Piauí, é difícil, mas assisto o debate do Piauí. Fico imaginando, acho que o debate do Rio deve estar 1000 vezes pior. Garotinho, Eduardo Paes, Romário, só tem louco lá. Dedique seu tempo nisso, meu irmão. Você vai contratar uma pessoa. Quem aqui vai votar pela primeira vez? Levanta a mão. Primeira vez. Legal. Quem aqui decidiu que não vai votar? Bastante gente. Bastante gente. Você pode decidir a eleição. Pesquise. Procure. Tem muita notícia por aí. Cuidado. Tenha critério. E aí você vai lá e vota tranquilo. Você vai chegar, os seus amigos vão falar: mas você votou. Eu votei porque eu quis votar. Votei porque eu achei que era o melhor. Quando eu era pequena, minha mãe era malufista lá em São Paulo. O tio Zezinho está ali, conhece bem essa história. Minha mãe é malufista. Paulo Maluf, assim, tinha uns trevos em casa, assim, que era o negócio dele. Nem sabia as propostas dele, mas votava nele. Por quê? Porque ela gostava dele, do debate, dando risada. Ela gostava dele, não tinha motivo. Ela queria votar nele. Qual é o motivo? Vote com consciência. Aí quando alguém vier falar com você: rapaz, você votou no fulano? Votei porque eu achei que era o melhor. Nós precisamos participar da vida integral na cidade, porque se você não pensar nisso, alguém está pensando por você. Alguém está pensando por você. E aí depois você não vai ter motivo nenhum para reclamar, porque você não participa. É igual a Assembleia da Igreja: você não veio votar, depois você quer reclamar. Não tem como, meu irmão, porque você que poderia fazer diferente não fez. Passou, só daqui a 2 anos agora. Eu queria orar com você para que Deus nos desse discernimento, para que você acalmasse o seu coração, que você não entre em batalhas desnecessárias, guerra de direita, de esquerda, de PT, PSDB, Bolsonaro, Lula livre. Irmão, você não precisa disso. Você precisa ter consciência. Cristo habita em você para que você tenha consciência daquilo que você faz. Então eu queria orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia aqui, e essa possibilidade, Senhor, de aprendermos mais com o Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado pelo privilégio de estar aqui com os meus irmãos, falando desse tema que às vezes pode parecer tenso, Senhor, mas que pode sim ser equilibrado, Senhor, mas que pode sim, Senhor, ser tratado como precisa ser tratado, com a atenção e a seriedade, mas também, Senhor, com a descontração, porque nós não estamos numa guerra, nós não estamos escolhendo em que Talibã votar, nós não estamos escolhendo em que grupo xiita votar, Senhor, nós estamos escolhendo, Senhor, aqueles que nós acreditamos serem o melhor para a vida em sociedade, não só o melhor para a minha opinião, mas o melhor para a minha cidade, o melhor para a minha comunidade, Senhor, o melhor para a minha cidade, para o meu estado, para a minha nação, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor nos dê discernimento, Senhor, que ninguém vote por desculpa, que ninguém vote pressionado, que ninguém vote sem motivo, que as pessoas pesquisem em quem votar, Senhor. O Senhor deu tanta inteligência para os homens desenvolverem tanta tecnologia para ser usada, Pai. Então nós podemos usar uma coisa simples, que nós usamos o tempo inteiro, que é o celular, que é o Google. Nós podemos pesquisar, olhar, entender, compreender, para daí sim, Senhor, aplicar o meu voto, independente de quem ganhar, Senhor, que o nosso papel seja de abençoar. Logicamente que alguns é difícil, alguns às vezes nós temos que protestar, Senhor, mas em nenhum momento perder o respeito de orar, conforme a Tua palavra nos ensinou, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que cada um de nós aqui saia com essa semente, para que a gente possa sim ter a esperança no Senhor,
de que eu posso sim votar com convicção e ver esse país melhorar, Senhor, que eu acredito que seja o objetivo de todos nós aqui. Muitos aqui ainda estão adentrando nas escolas, nas universidades. Nós acreditamos que esse país possa ser melhor, Senhor. Nos livra de tudo isso, Senhor. Nos livra de sermos punidos pela nossa irresponsabilidade. Nos livra, Senhor, de sermos punidos também pela nossa corrupção moral, Senhor. Porque várias vezes nós votamos porque fomos contratados, votamos porque recebemos algo em troca, votamos, Senhor, porque facilitou algum contrato ou alguma coisa. Senhor, livre de nós, Pai, sermos engolidos pela corrupção do homem, Senhor, e que possamos ver um lugar melhor a partir de nós e por nós. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe e nos guarde dessa guerra que vai ser outubro. Valeu.